Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou Leonardo Fortunati, aqui ao meu lado Fábio Trindade. Olá, tudo bem? Como Vou está? dar a honra para o Fábio para apresentar o nosso convidado de honra. Como assim? Pode apresentar. Honra, convidado de Honra para o convidado de honra, fica à vontade. Então, hoje temos aqui, o privilégio de trazer informações, bastidores e um pouco de futuro, com a Getur, ao lado de Henrique Sampaio. Olá. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Henrique Sampaio, qual que é a sua posição aqui na Getur hoje, para não errar? Eu sou diretor de marketing e produto. Aí, tá vendo? É quem decide. Uma curiosidade, quantas marcas você já passou? Você tem uma história... Eu passei algumas já. Sim, marcas automotivas que eu tive um hiato aí no meio da minha carreira, que eu saí do automotivo e fui para o têxtil, né? Sim. Mas voltei rapidamente quando eu percebi o que eu tinha feito. Então eu trabalhei em 1, 2, 3, 4, estou na quinta agora. Então você tem uma experiência... Das 5, 4 chinesas, né? Então você já tem uma experiência de mercado que vai ajudar muito a Getur, provavelmente. Não, e sempre foi uma evolução no meu caso aí, profissionalmente, sempre foi uma evolução. Sempre aumentando o nível de responsabilidade e inclusive pegando áreas diferentes. Então isso me contribuiu muito para ter esse momento profissional na minha vida que eu tenho agora, né? É muito bacana quando você participa da implementação de uma empresa. Eu tive a chance de fazer isso em mais de uma, né? Então isso agrega muito profissionalmente. Henrique, aproveitando que o Léo trouxe essa questão da sua experiência, você veio de uma indústria tradicional também, né, e viu as chinesas, e você vive esse mundo chinês hoje aqui no Brasil. O que a Getur, né, tem de diferente, né, o seu diferencial em relação às marcas tradicionais? Assim, o que a gente pode esperar de produto, de tecnologia? Antes de falar da Getur em si, deixa eu falar um pouco da chinesa em si, né? Porque em relação às tradicionais, as chinesas têm a principal diferença, que é a tecnologia que eles conseguem trazer hoje para o mercado, né? E a velocidade com que eles têm para trabalhar, né? Para desenvolver coisas novas, para reagir, né? Os chineses, de uma forma geral, no setor automotivo, eles conseguem ter essa penetração que tem hoje em dia no nosso mercado, porque eles são muito rápidos, eles se adaptam muito bem, né? Eles entendem em um curto espaço de tempo o mercado, errando às vezes, mas corrigindo logo na sequência e trazendo o que precisa trazer para participar da forma correta. Eles assimilam rapidamente, né? Isso para mim é um fator de sucesso dos chineses aqui. O chinês, ele não tem a questão da vaidade. É uma coisa que às vezes eu encontro um pouco na indústria tradicional, né? Porque às vezes ela entende que já conhece bem tudo, conhece o consumidor, conhece o mercado, sabe o que está fazendo. Mas o mundo evolui. E às vezes aquilo que a gente sabia ontem, hoje já não serve mais. E você tem que entender, não, eu estava acertando, agora eu estou errando. Então se eu estou errando, eu tenho que entender que eu estou errando, tenho que alterar e começar a acertar de novo, né? E às vezes a vaidade atrapalha um pouco essa percepção. O chinês não tem muito isso não. Ele percebe que ele está errando, ele quer que você fale para ele onde ele está errando, quer entender, e no dia seguinte ele já vem com uma proposta de como corrigir, né? Isso para mim é uma vantagem, faz ele acelerar, né? Agora a Getur, ela está trazendo uma proposta de produto um pouco diferenciado, né? Eu não enxergo muito isso no mercado hoje, principalmente das marcas tradicionais, né? Primeiro que está trazendo a tecnologia da eletrificação através dos carros plug-in, né? Então é o híbrido plug-in, que eu acho que para o Brasil é o melhor tipo de tecnologia para a nossa situação de extensão de território. Segundo, que traz um design de carro que a gente chama do carro conceito SUV, conceito boxe, né? O carro mais quadradinho, tal. Isso está caindo bem no gosto do consumidor. E o carro, pelo design em si, já vende esse aspecto aventureiro que o consumidor busca, né? A gente sabe que muitas vezes não é exatamente o que o consumidor vai fazer no dia a dia com o carro, né? Mas é o aspiracional, é o que ele busca, é o tipo de produto que ele quer. Aí ele veste o carro, né? Então é a questão de passar a mensagem também do que ele é através do carro, né? E a Getur está trazendo isso junto com um conceito de aventura, de sair do seu cotidiano. Então a marca, ela não vai vender só o produto, ela vai vender também uma experiência de vida, estilo de vida. Até como algumas marcas têm, algumas marcas de moto inclusive, que é aquela história de fazer o clube da marca, né? Então, você tem o produto, mas no final de semana você reúne com a galera lá no concessionário, o pessoal vai sair para fazer passeios, junta com a família, vai fazer uma aventura em algum lugar. A Getur quer fazer exatamente a mesma coisa, só que com o produto dela,
com as condições que o produto propicia. Então, sair da cidade, ir para o campo, ir para a praia, acampar junto com outras pessoas, usar o carro, usar a possibilidade de usar a energia do carro para carregar equipamento elétrico no seu camping, sabe? Juntar a galera. Então, é uma coisa que vem junto com a marca, junto com o produto. Eu não vejo isso muito na indústria tradicional hoje. Existem algumas marcas que tentam fazer algo assim, mas muitas vezes fica só na comunicação. A gente efetivamente quer fazer, está ali juntando os clientes agora, juntando os concessionários para implementar isso. Quanto tempo demora, por exemplo, para a Getúlio, acho que até para outras marcas, entre a China falar queremos entrar no Brasil e, por exemplo, o primeiro carro entregue ou o primeiro evento que você apresenta os carros? Boa pergunta, porque na verdade, para você conseguir entrar, o maior gargalo que tem, normalmente de tempo, é você conseguir ter a homologação do produto feito. Tá. Né? Porque assim, a marca já tem os carros lá fora. Né? Então, na verdade, normalmente, quando se olha para o Brasil e fala, porra, esse país é legal, quero entrar lá. Né? Tem mercado, meu produto cabe lá, tal. No mínimo, tem que fazer a homologação do carro. Se você fala de um carro 100% elétrico, é mais rápido. Se você já tem um motor a combustão para homologar, já demora um pouquinho mais. Mas assim, você trabalhando com um planejamento bem feito, desde a decisão de vou entrar no mercado até você conseguir ter o primeiro carro já apto a ser vendido, porque qualquer coisa nesse meio do caminho você faz rápido. Sim. Evento de lançamento, negociar com concessionário, tratar com banco, montar uma equipe brasileira, achar uma trading para trazer teu carro, fazer contrato, blá blá blá. Se você tem planejamento, você faz isso. O maior gargalo sempre é a homologação, né? Então, assim, para ser um pouco conservador, você consegue fazer isso em 1 ano e meio, 2 anos, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses. Né? Quando você tem carros a combustão, com motor a combustão. Às vezes o elétrico você consegue fazer um pouquinho mais rápido. Né? Então, está cada vez mais rápido você fazer isso. É que normalmente, quando eu falo isso, é quando você consegue rapidamente juntar uma equipe que sabe o que vai fazer. E quando é uma empresa chinesa, e as empresas chinesas já perceberam isso, eles têm que ter os componentes do time brasileiros, porque são esses que vão entender os meandros do Brasil. Porque o Brasil não é para amadores, né? A burocracia aqui é muito alta. Então, são muitos aspectos que têm que ser lembrados para você conseguir comercializar o carro. Não é simplesmente estar com o carro homologado, agora vamos começar a vender. Não. Tem muita burocracia para licenças, contratos a fechar com fornecedores, o concessionário, fechar com o concessionário, a trade que vai trazer teu carro, fechar com o banco, as condições de pagamento, blá, 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 blá. São muitos detalhes. Né? Tudo isso corre em paralelo. E cada atividade dessa, você tem que ter um líder de uma área distinta dentro da empresa para ir tocando. Fora as mudanças de impostos toda hora, né, também. Que não tem como explicar isso para um chinês. É difícil. Ele tenta trazer o time dele de finanças da China para fazer tal, mas normalmente chega um momento que ele fala, tá bom, pega um tributarista brasileiro e bota aqui do lado para ajudar a gente, né? Porque é muito complicado. É muito complicado. Mas eles estão se virando. Cada vez mais eles estão entendendo melhor o Brasil. No caso da Getúlio teve um ponto em particular que ajudou mais, que é o teu DNA da Chery junto. Né? Então, como já estavam com experiência de Brasil nesse aspecto, isso já ajudou bastante. Né? Outras empresas chinesas que chegam sem ter experiência nenhuma, tem que descobrir na raça. Então, se de bate-pronto eles não entendem que tem que ter um time brasileiro já rodando em paralelo, eles sofrem mais, demoram um pouco mais de tempo. Quem já começa com um time brasileiro já sai ganhando, porque acelera. Os brasileiros já sabem quais são os pontos onde vai ser o crítico ali para ganhar tempo, e eles já vão atacando esses pontos. Né? Com outras marcas chinesas, quando a gente começa a conversar sobre a chegada, eles dizem que tem que explicar para o chinês o modelo do Brasil. Assim, modelo de atendimento, de pós-venda, de peça. Você falou que já tem, né, essa experiência, tem o apoio ali histórico da Chery. Como vocês estruturaram essa questão para a Getúlio? Peça, assistência, pós-venda, já pensa na revenda? Porque é a principal pergunta que a gente recebe quando a gente apresenta um carro. E a revenda? Tem peça? Como que está isso já dentro da Getúlio? A questão do pós-vendas, a gente sabe por algumas experiências de mercado com outras marcas, é o principal ponto. Né? Acho que aos olhos do consumidor hoje em dia, o carro chinês ele já não é alguma coisa que crie medo nele. Né? Ele já entendeu que o carro chinês é um produto sem questionamento quanto à qualidade, performance, até superando algumas marcas tradicionais. O ponto não é esse. O medo do consumidor hoje é com relação
a sobrevivência da marca no mercado e pós-vendas. Né? É o que ele tem medo. Vai ter peça? Né? Eu tenho oficina para levar meu carro, né? A manutenção tem como ser feita da forma correta, né? Essa marca está espalhada pelo Brasil em vários pontos, vários estados e etc. Então, esse foi um dos pontos que desde o início, quando a gente começou a conversar com o time chinês da Jetour, que a gente martelou bastante nesse ponto. Olha, pós-vendas, atendimento, rede de concessionários espalhado, pessoal treinado, tudo funcionando com peças dentro do concessionário para realmente sanar qualquer dúvida do consumidor com relação a esse medo específico, que esse é o maior deles, né? Então a gente tem trabalhado isso desde o início, já temos peças no Brasil, a rede já está começando a abrir agora as portas e só abre para começar a operar quando tiver com peças lá dentro. Então a gente abriu pré-venda aí no mês passado. Pré-venda é reservar o carro. Né? Então ainda não está entregando o carro para o consumidor. O acordo é só entrega o carro para o consumidor quando efetivamente as peças e toda a loja com o seu setor de pós-vendas estiver funcionando. Se isso não estiver apto a funcionar, não vai entregar carro para o consumidor. Esse é o combinado com a rede. Né? E as peças já estão no Brasil. Nosso departamento hoje de logística já está cuidando disso. Começa a distribuir essas peças para os concessionários. É um ponto comum entre nós. Né? Como a Jetour ela trabalha em muitos mercados fora a China, a parte de exportação de overseas que a gente fala da Jetour é muito grande, eles já conhecem isso, porque não é uma característica só do brasileiro ficar com medo de não ter atendimento do pós-vendas, é de outros mercados também. Né? Então eles já sabem que isso é crítico e tem que atuar de bate-pronto. E como você falou da pré-venda dos 3 modelos, como é que está a aceitação, distribuição? Que eu e o Fabio fomos apresentar no evento, né? E para mim, pensando no brasileiro, no mercado, eu acho que o T1 é o que mais, acho que as pessoas chamam mais atenção, né? Tanto pelos comentários que a gente ouviu. Eu acho que o S06 também, viu? E até juntando aqui mais uma pergunta, como que vocês chegaram nesse preço? Né? Porque o carro é grande, potente, cheio de equipamento lá e um preço quase de SUV compacto. Lembra que eu te falei agora há pouco que precisa ter um brasileiro do lado do chinês? Então, o brasileiro está desde o início falando com ele sobre preço, posicionamento. Porque assim, eu trabalho dentro da marca, então eu sou suspeito para falar. Qualquer coisa que eu fale positivamente a respeito do produto, vocês vão falar, tá bom, vai falar mesmo porque é da marca, né? Mas é bom. O produto é bom, a gente sabe que é bom. Mas, por outro lado, a gente também sabe que tem que ter um tempo de amadurecimento da marca no mercado. Por melhor que seja o produto, até o consumidor entender o que é Jetour, de onde veio, que está presente em vários países, que tem sei lá quantos modelos e blá blá blá, demanda um tempo. Né? Então, a melhor propaganda que existe, na minha opinião, é carro na rua. Né? Você pode gastar milhões na televisão, participar de desfile, participar de festa, tudo certo. Tudo faz parte do marketing. Eu cuido do marketing, eu não devia estar falando isso, mas tudo faz parte. Mas carro na rua é a melhor coisa que existe. E para você conseguir ter essa velocidade rápida de chegar e colocar o carro na rua, você tem que estar bem posicionado. Né? Então a gente falou bastante sobre isso, estrategicamente era muito importante ter esse preço forte para poder colocar o carro. Vocês viram o carro, vocês viram o conteúdo do carro, vocês viram o tamanho do carro. Né? Então eu acho que realmente está muito bem posicionado. Então o que vem se falando bastante dos carros é justamente isso, o posicionamento de preço. Os carros estão agradando bastante. Né? O T1 é uma surpresa para a gente muito boa, porque eu confesso, né, dos 3 carros do T1, T2 e o S06, né, a gente fez aquele evento de lançamento e dividimos por dia, né, cada dia era um carro, justamente para poder dar a devida atenção para cada um dos carros. E qual que era a nossa ideia? Pô, se a gente colocar num único dia os 3 carros, vai todo mundo focar no T2, porque é o que chama mais atenção, é o carro mais off-road, blá blá blá. Né? E no final, dividindo nos 3 dias, e o primeiro foi o S06, né? O S06 surpreendeu a gente. A gente não achava que ele ia chamar tanta atenção. E na hora que o pessoal começou a dirigir o carro, começou a ver o conteúdo do carro, quando falamos do preço do carro, falamos, nossa, e saiu matéria. Né? Chamou bastante atenção e está chamando ainda atenção. Aí veio o T1. A gente falou, não, o T1 ele vai ter uma boa aceitação, mas quem vai gritar mesmo vai ser o T2. E não. Quando o pessoal viu o T1 no conceito box, né, falou, não, carro grande, porra, carro super completo. Um box no preço que ele tem, né? E o T1 ele tem uma característica, né? Quando você vê ele na imagem, você não percebe o tamanho dele. Quando você vê ele na rua, do lado dos outros carros, é totalmente diferente. Né? É um carro maior, é um carro grande, né? E isso tem chamado bastante atenção. Então, os concessionários que já estão aí trabalhando a pré-venda do carro, tem o carro no showroom, né? É muito comum você ouvir o pessoal
falar assim, não, pô, o cliente veio para a loja para ver os carros, tal, já veio seco para ver o T2, né? Mas de repente vê um carro enorme lá no showroom, que é o T1, vai direto no T1, né? E eu falo, pô, mas tá chamando a atenção bastante, né? Muita gente querendo dirigir o carro e tá sendo uma surpresa. Eu ainda não arrisco dizer qual dos 3 carros vai ser o que vai fazer mais sucesso, né? Porque é um conceito um pouquinho diferente do que tinha no Brasil. Esse expertise a gente vai ganhar ao longo dos meses, né? Mas estou feliz de saber que nenhum dos 3 foi rejeitado. Isso é legal, isso é bom. E o posicionamento dos 3 foi bem aceito. Então, por enquanto fizemos um bom trabalho. O que me chamou a atenção, sempre que vem uma marca que faz parte de um grupo, aqui tem um trabalho interno aqui dos colegas de tentar entender qual carro é aquele. Né? Então, assim, pô, esse está em cima, sei lá, de um outro modelo da Chery, qual é o equivalente, e aí você começa a enxergar semelhanças. Tem o volante de um Tigo, tem o volante de um Omoda, sei lá, algumas coisas assim. E nos carros da Jetour a gente não enxergou isso, né? Mesmo sendo do grupo Chery, né? Tendo aí os irmãos por aí, mas eu achei tudo muito exclusivo, né? Um desenho exclusivo, um acabamento exclusivo, diferenciado, né? Quem vê o carro, né? Muita gente às vezes duvida do que a gente fala, tá puxando saco. É só ir na loja, ou quando tiver a chance, ver, dar uma olhada. E eu fiquei surpreso, né? Com o T2, com o T1, com o S06. Então, eu acho que isso é um diferencial da Jetour hoje, né? Frente às irmãs até, né? Que é diferente. Não é mais um que está ali meio disfarçado. Esse conceito quadradinho tá voltando à moda, né? E ele não envelhece... Não, eu acho que o conceito do design externo, mas também o acabamento. Sim. Né, que é bem assim diferente dos outros. E a gente olha bem no detalhe ali para ter essa conclusão. Mas eles evoluíram muito no acabamento, né? E assim, somos todos brasileiros aqui na mesa, a gente sabe o que era o comentário sobre um carro chinês 15 anos atrás. Sim. Não é verdade? Eu mesmo era um dos que pegava, eu estava em marca tradicional na época, e a gente brincava e falava, não, se pegar esse plástico aqui, eu rasgo na mão, né? De tão fraco que era, né? E de fato... Era isso. Era isso. Não é verdade? Vamos ser honestos. E os chineses sabiam disso. E eles sabiam que esse era o calcanhar daqueles deles. O que eles fizeram? Atuar em cima disso. Né? Então você pega hoje carro chinês, não vou defender minha marca não. Pega um carro chinês, de uma forma geral. No geral, você não acha problemas de acabamento. Né? É muito bem feito. Você vê que o nível de detalhismo que eles vão em cima do acabamento é enorme. Né? Lugares no carro onde hoje em dia você vê alguns carros no mercado aí que não se pinta com verniz, em algum lugar. Pô, abre o cofre. O carro do chinês está pintado até debaixo do carro de verniz, entendeu? A preocupação deles com o acabamento é tão grande para não deixar essa fraqueza que existia lá no passado aparecer de novo, é tão grande que eles vão nos mínimos detalhes. Então isso chama muita atenção. Tem até uma historinha que aconteceu recentemente comigo, que eu peguei meu Jetour, meu carro de frota há pouco tempo, né? E eu sou casado com a minha mulher, ela trabalha também em automotiva, outra marca tradicional. Né? E em casa é engraçado que cada um tenta defender a sua sardinha, né? É sempre assim, né? E eu não tinha sardinha para defender, que até então estava sem o carro da marca. E um dia eu cheguei com o carro da marca, né? E ela tava, vamos ver, tal. E ela entrou no carro, a gente, tanto eu como ela, a gente já entra com o olhar de deixa eu achar um defeito no carro dela, né? Deixa eu achar um defeito no carro dele. Ela entrou e começou a olhar o carro, tal. Essa luz aqui no painel, porra, essa luz não combina com o carro. Esse é o problema que você achou? Fácil, eu entrei no multimídia, desliguei a luz. Falei, pronto, agora não tem mais luz. Se você quiser, a gente pode trocar a cor da luz também, a gente troca aqui e tal, né? Aí a minha filha que estava no banco de trás olhou para mim e falou, mãe, não adianta, você não vai conseguir achar aqui. Então, assim, é algo que hoje é fato, né? Quando o pessoal olha o carro, não consegue mais falar, pô, o acabamento é ruim, não é mais. E o negócio da identidade, né, que você falou, não achei coisa igual a da Chery, igual a da Omoda, né? A gente sabe que tem algumas coisas no carro que são compartilhadas, por exemplo, motor, sistemas de powertrain, tal, que é justamente a tecnologia de propulsão que faz com que o efeito escala traga o custo mais para baixo, porque está dividido entre várias marcas, funciona bem em todas as marcas, então é dividido. Mas cada uma das marcas tem a sua identidade, você pode perceber isso. Cada uma delas tem uma administração. A Jetour é 100% separada.
100% separado. Até lá fora, né? Você até lá fora. Agora que até prédio, administrativo, tudo é separado. Todo o grupo Getur está numa cidade separada, com prédios separados, só Getur, com as suas áreas distintas, entendeu? Área de compras, área de acessórios, área de marketing, vendas, tudo separado, né? O que eles compartilham um pouco assim, em termos de informação é a parte técnica, a parte de engenharia, né? Mas ainda assim deixando bem claro qual que é o posicionamento, o design de cada carro, o tipo de consumidor que cada carro vai buscar. Então eles têm marcas separadas. É muito comum isso na China, inclusive, grandes grupos que têm muitas marcas de baixo, né? E se as marcas começarem a ter linguagens de design muito semelhantes, aí que você não consegue posicionar mesmo. Então tem que separar. Se não separar, não vai ter sucesso. E qual que é várias marcas chegando, né? Ano passado, esse ano tem outras. Não existe um desafio do mercado brasileiro não ser um mercado tão volumoso? Como é que você vê essa coisa de marca, chega que chega? Você acha que todas ficam? Qual que vai ser o acerto, o erro de cada uma? Eu vejo assim, nos últimos tempos eu tenho visto marcas que são muito grandes na China, vindo para o Brasil, né? Até então a gente estava com algumas grandes, algumas pequenas, né? Como eu disse agora há pouco, o Brasil não é para amadores. Às vezes, as marcas, quando olham para o nosso mercado e veem algumas chinesas que começaram aqui alguns anos antes e agora estão bem posicionadas no mercado, eles olham e falam, Brasil, bola da vez, vamos lá que é fácil entrar no Brasil, né? Não sabem o que é entrar no Brasil. Aí quando chegam aqui, veem que não é fácil, é difícil. Gastar muito tempo, tudo é caro no Brasil. Engraçado você ouvir o chinês falando sobre os custos do Brasil, né? Eles se surpreendem. Num primeiro momento... Surpreende negativamente, não, talvez. É engraçado assim, num primeiro momento eles acham que a gente está enganando eles, né? Porque tudo é caro, tudo que a gente apresenta é caro. E aí no final eles começam a ver e falam, é verdade mesmo, tudo é caro mesmo, né? E porque os custos que eles têm lá fora são muito mais baixos, né? Inclusive em outros países, né? E o Brasil extrapola em tudo, né? Aí quando eles entendem isso, aí eles veem que tem que redesenhar a estratégia de entrar no Brasil. E aí as marcas que são muito grandes, que têm muita infraestrutura, elas conseguem ter mais lastro para realmente passar pela fase de penetração no Brasil. Porque você vai ter uma fase que é só investimento. Sim. Depois que você começa a vender, ganhar alguma coisa. Mas tem um primeiro momento que é só investimento. Se você pega uma marca que é pequena, para se sustentar nesse momento é complicado, né? Então, mas hoje eu não estou vendo muitas marcas pequenas nesse sentido tentando fazer isso. Porque as que vieram e não deram certo, já começaram a disseminar lá. Fala, cuidado, não é bem assim, né? O Brasil é um ótimo mercado, está crescendo, mas ele não é um mercado que qualquer um entra, né? Então estão vindo marcas grandes. Eu acho que essas que estão vindo agora, elas estão vindo já mais consolidadas na estratégia de como tem que ser a penetração no Brasil, né? E estão trazendo produtos mais adequados. A gente via muito no passado marcas que traziam produtos sem analisar direito. Como é que é o consumidor brasileiro? Onde que usa o carro? De que jeito usa o carro? Que cor que gosta? O que esse segmento quer? Tudo mais. Isso. Hoje você já começa a ver que elas já se preocupam mais com isso. Eles olham para o consumidor, que é diferente. O brasileiro é diferente. Falam que o brasileiro ele é uma mistura de europeu com americano, né? Ele tem exigências com o europeu, tem exigências do americano, mas não quer pagar caro também, né? Também. Acho que não tem dinheiro também, né? Mas eles estão hoje olhando mais para isso. Hoje eu vejo uma China muito mais preocupada com estratégia de mercado. Antes, era uma China desenvolvendo produtos com tecnologia e vai, manda. Hoje não. Desenvolve produto. Peraí, o que ele pediu? Ele pediu isso, nessa cor. Tá bom. Volta para casa, desenvolve. Isso que é legal, desenvolve. Não tem aquela coisa, não vou fazer, vai demorar 3 anos para fazer. Não. E eu tenho isso na minha cabeça muito, muito claramente, porque eu trabalhei na indústria tradicional, onde fazer uma mudança técnica num carro às vezes demorava meses. E eu vejo hoje na indústria chinesa a mesma mudança técnica que eu enxergava lá atrás, o cara faz aqui por 1/3 do tempo, às vezes menos, sabe? Então você fala, é impressionante, como é que eles conseguem fazer tão rápido, né? É tecnologia e dedicação mesmo. Enquanto a gente brinca, né? O chinês não dorme, às vezes não dorme mesmo. E por que o Brasil chama tanta atenção dos chineses? Porque, mais uma vez, não é um mercadão. Mas por que o Brasil em específico está chamando tanta atenção das chinesas? Eu não digo que é o Brasil chamando a atenção dos chineses. São os mercados externos chamando a atenção dos chineses. E aí é uma estratégia da China. A China tem uma capacidade instalada produtiva muito alta, né? A gente tem que lembrar um pouquinho do que tem acontecido nos últimos anos, última década na China em termos de evolução. Lembre-se que a China até uma década atrás ela tinha um controle de natalidade, né? Ela controlava. Hoje em dia é aberto. E por que é aberto?
Porque nesse momento todo de evolução da China, a China ela conseguiu fazer com que a população tivesse acesso à educação, saúde, segurança. Ela evoluiu muito nesse âmbito. Isso fez com que a população tivesse condições, tivesse dinheiro no bolso, condições de comprar, condições de viajar, né? E o que acontece com uma população quando ela começa a ter condições? A taxa de natalidade baixa. Sim. Né? Só que ela se desenhou para uma capacidade produtiva muito grande, para uma população que vinha crescendo muito. E ela está com essa capacidade instalada hoje lá. Então hoje ela tem condições de atender o seu mercado e outros mercados. Né? Ela não vai perder investimento feito nessa capacidade. Eu não estou falando só de automóvel, tá? Tudo. Estou falando de tudo. Né? A gente está no nosso Brasil aqui, a gente conhece o que está vindo da China para cá, não é só carro. Né? Só que esses mesmos produtos estão vindo para cá, estão indo para a Europa, estão invadindo a Ásia toda, estão na África, estão na Rússia, você entendeu? Né? O mercado americano, por motivos óbvios, eles têm lá os seus bloqueios, etc. Né? Mas eles cada vez mais estão penetrando em diversos momentos. Né? Eu falei agora há pouco que eu tive um hiato na minha carreira profissional, que eu fui trabalhar em indústria têxtil. Né? E lá eu percebi claramente como a indústria têxtil no Brasil estava sofrendo fortemente por conta da indústria chinesa. O chinês conseguia entregar aqui no Brasil, olha só, hein? Indústria local, não conseguia desenvolver. E o Brasil tem uma têxtil. tradição têxtil, né? Não é. Mas já não está ajudando essa tradição, Sim. não faz ele ser rápido o suficiente. Sim, claro. O chinês entregava aqui no Brasil mais rápido, o produto com mais frequência, mais moderno, atendendo normas internacionais até de qualidade que o Brasil nem usa, entendeu? Conseguindo ser muito mais rápida e atendendo o consumidor com preço mais baixo. Isso começou a quebrar a indústria brasileira, entendeu? De têxtil, né? E isso está acontecendo em vários setores. Então, é uma estratégia da China, né, com a indústria. Por isso que hoje cada vez você tem mais carros. A gente está falando aqui de automóvel, né? Então, e eles têm, né? Do tempo da pandemia para cá, olha o que aconteceu com a indústria de eletrificados na China. Disparou. Né? A gente está falando aqui de híbrido, plug-in, alguns elétricos, né? Na China é tudo elétrico. É tudo elétrico cada vez mais, né? E o governo incentiva, né? Então você tem a infraestrutura necessária, os carros têm desconto no imposto, as pessoas têm facilidade para adquirir o carro, dadas pelo governo, para carregar o carro. Então está disparando, né? Eu estava vindo para cá e aí eu vi o preço da gasolina ali e do etanol, né? Como a gente está usando mais elétrico, até esqueço do preço da gasolina. E eu pensei, puxa, a gente faz tanta defesa do flex, do híbrido flex e tal, mas o etanol aqui em São Paulo, mais de R$4. Saiu um estudo que o etanol está valendo a pena só em 2 ou 3 estados do Brasil hoje. Então, se o Brasil tivesse um pensamento estratégico como a China tem hoje com outros mercados para eletrificação e tal, o Brasil teria tido uma estratégia por etanol. A gente nem ia discutir um carro flex, ia discutir um carro etanol puro. Mas você vai falar com os usineiros, porque que o preço é equivalente, eles riem da nossa cara, né? A gasolina segue um padrão internacional, então a gente não tem uma estratégia para beneficiar o consumidor brasileiro falando de etanol, né? A gente vai reduzir consumo e tal, e você vê uma China com uma estratégia definida de eletrificação, seja híbrido ou elétrico, que avança. Então, eu não vejo muito a gente conseguir defender o Brasil vai como um país do etanol se o governo ou as políticas não privilegiam o consumidor, sabe? Então, assim, é caro o etanol. Se fosse R$2, o que a gente já está falando? Nem ia estar falando de elétrico aqui. Todo mundo ia querer só carro etanol, mas não vai. Então, você falando desse modelo que a China se preparou, né? Ela evoluiu. Eu fui na China 12 anos atrás visitar uma marca que nem existe mais. Não tinha criança na rua, realmente. E hoje, um monte de criança lá nos parques. É diferente. É um país de primeiro mundo, né? Ali nas principais regiões. Então, eu fico pensando, o que a gente consegue evoluir aqui de mercado nosso para chegar nesse nível? Senão a gente vai assistir, né? As chinesas vindo, né? Ou as chinesas dominando a indústria para implantar as tecnologias aqui, que hoje acho que é a briga principal aí, né? Mas tem um ponto adicional, inclusive, em cima do que você está falando do etanol, que eu também estou 100% com você. Eu gostaria muito que tivesse esse tipo de preocupação para que realmente o etanol se tornasse o combustível número 1 do Brasil, por exemplo. Mas é um combustível para usar num carro.
Nós temos que ter uma política que privilegie o etanol, mas uma política que também faça com que haja desenvolvimento de automóvel no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente está vivendo numa era onde a eletrificação está aumentando. O que significa a eletrificação aumentar? Substituir motor a combustão. Tá? Porque hoje nós temos o híbrido, que usa lá motor a combustão, mas tudo caminha para que um dia as coisas sejam cada vez mais eletrificadas e um dia morra o motor a combustão. Não sei quando vai ser isso, né? Não vou arriscar falar sobre isso aqui agora. Mas, de qualquer forma, a aplicação do motor a combustão tende a diminuir. Né? É nele que eu uso combustível líquido, é nele que eu usaria um etanol. Né? Os carros que nós temos no Brasil hoje, que são da indústria tradicional, vamos falar assim, no fundo, todos eles tem na sua parte de desenvolvimento uma matriz envolvida lá fora, não é brasileira. Nós temos uma montadora 100% brasileira? Zero. Nenhuma. Todas são de fora. Né? Ah, não, mas tem montadoras que desenvolveram produtos específicos para o Brasil. Eu já trabalhei numa montadora dessa. Mesmo quando se usa esse discurso, você tem uma parte de engenharia que não é aqui no Brasil, é lá fora. E hoje em dia, principalmente, boa parte dos centros de desenvolvimento de engenharia dessas montadoras, boa parte está lá fora. Né? A gente não pode esquecer de uma coisa. Sempre, até alguns anos atrás, os carros que a gente vendia e vende aqui no Brasil compartilham muitos componentes, têm desenvolvimentos, são compartilhados com desenvolvimentos para carros lá de fora. Onde quando você soma o volume todo de produção ou para pagar essa conta de desenvolvimento, você está dividindo a sua conta do seu motor a combustão aqui do Brasil com países da Europa, com países dos Estados Unidos, com países na Ásia, etc. Então você divide bem essa conta. Pensa da seguinte forma. O país que tem maior volume hoje de produção de veículos no mundo, China. A China está indo para eletrificação. Cada vez os desenvolvimentos novos vão focar mais esse mercado. O restante do mundo vai começar a acompanhar isso. Então, cada vez mais o teu desenvolvimento de produtos a combustão vai diminuir. E é nesses países que começa tudo. Né? O que vai acontecer? O nosso país e alguns outros países, por exemplo, alguns países da América do Sul que usam esses produtos a combustão, o volume deles de produção não é tão representativo assim para pagar o desenvolvimento que é astronômico de uma tecnologia de um motor a combustão novo no futuro, por exemplo. A conta para a gente vai aumentar muito para continuar tendo o nosso carro com motor a combustão aqui no Brasil. Vamos conseguir pagar a conta? Essa é a questão. Esse carro vai ficar, se bobear, mais caro do que um carro elétrico no futuro. Né? Então, tem que ter uma política que defenda o combustível junto com uma política de desenvolvimento da indústria local. Que eu super apoio. O Brasil tem total condição de fazer isso. Né? Mas nós não temos. Hoje em dia a gente depende de movimentos de fora que possam ser passados para o Brasil aqui em termos de tecnologia, adaptados para o nosso combustível, para poder ter isso no final do dia aqui. Né? Então, como é que isso vem sendo tratado? Será que a gente vai ter isso no futuro? Porque cada vez mais a invasão que nem vocês mencionaram está aumentando. Sim. Trazendo essa tecnologia lá de fora. Isso que você falou, a gente publicou um texto agora do chefe da divisão esportiva da BMW, a M, falando que em pouco tempo não vai ter mais câmbio manual. Mas não é porque ele não quer, ele gosta. O entusiasta gosta, ele quer oferecer. Mas os fornecedores não vão mais fazer. Ele falou, eu não vou ter condição de desenvolver um câmbio manual para atender uma parcela cada vez menor. Ele falou, então não vai fazer mais sentido. O que você está falando agora é a mesma coisa no motor a combustão. Né, a filial brasileira chega lá na Alemanha e me dá 5 bi aqui para fazer um motor novo. Por quê? Não, porque aqui a gente usa etanol e tal. Não, se vira você ou usa o que a gente tem. Estados Unidos, me manda aqui 7 bi para um motor novo. Não, usa o que tem. É isso, né? É isso aí. É isso aí. No final, é tudo uma questão de investimento. Se a gente conseguir ter condições de continuar investindo e ter esses carros usando a tecnologia do motor a combustão e usando o nosso etanol, carros atualizados, porque mesmo que a gente consiga ainda manter, o problema é que o consumidor hoje ele tem acesso à informação de forma muito rápida. Ele vai aceitar continuar a comprar um carro que no final do dia não traz para ele o nível de tecnologia e o acabamento que existe lá fora, ele sabendo que ele está pagando mais caro por algo menor aqui? Ele vai conseguir aceitar isso? Ele já não está aceitando hoje aqui. Então, né? Você imagina um desafio para a gente hoje, gerar informação de um lançamento de um carro nacional que mudou a central multimídia ou mudou o para-choque. Poxa, o carro teve uma evolução no consumo e tal. Aí a gente pega um carro de origem chinesa, um Jetour, enfim. A quantidade de informação que a gente tem
para configurar o carro. Você quer o volante mais leve, mais pesado? Você quer o freio mais leve, mais pesado? Acelerador, a dinâmica do carro, luzes internas. E nas últimas vezes que eu fui na China, eu me surpreendi com a quantidade de entretenimento para os outros ocupantes. Né? E aí um leitor aqui falou, pô, mas eu quero dirigir o melhor carro. Beleza, você vai dirigir. Mas e a sua esposa, o seu companheiro, quem está do lado? Né? Vai fazer o quê? Vai ficar de braço cruzado? Então hoje, muitas vezes a gente viaja e as pessoas ficam com o celular ali, assistindo o seu conteúdo. Minhas filhas atrás ali com, né, um tablet e tal. Não pensam, né? Tipo, parece que a indústria congelou no motorista. Não, tá aqui virado para você, ó. Não, legal. E o resto? Então, a China, ela entendeu, está oferecendo mais e está oferecendo mais para todos. E a gente tenta passar isso, falar, pô, mas eu quero dirigir, sabe? Então, esse pensamento não chegou ainda aqui. E quando chegar, aí vai ser tarde. Você vai comprar o quê? Uma multimídia com 9 polegadas? Sabe? E não é isso que chama a atenção do consumidor, né? Tem umas coisas pequenas, né, que fazem toda a diferença, que às vezes parece que o pessoal esquece. Por exemplo, 70% da venda de um carro envolve uma mulher. Mesmo que não seja ela que está comprando o carro, mas envolve uma mulher. Né? Presta atenção no primeiro item que uma mulher olha num carro. Acabamento. Ela olha e fala, nossa, ela primeiro conhece o carro pela mão, né? Você vê que ela já vai passando a mão em tudo que é lugar do carro, painel, volante, banco, tal. Acabamento. Aquilo já causa uma primeira impressão. Tá todo mundo fazendo produto pensando nisso, pensando na mulher? 70% vem da mulher, né? Tem que ser focado nisso. Estão pensando nisso? Às vezes a gente percebe que são pequenos detalhes que fazem a diferença. Não precisa ser o motor mais potente, sabe? O carro com a melhor performance, a dirigir o carro. Eu sou da geração que gostava de dirigir o carro. Eu sou da geração que gostava do motor V8. Eu gosto disso ainda, né? Mas eu sou um cara de marketing. Eu tenho que fazer um produto para o consumidor. E nunca se atinge 100% dos consumidores, infelizmente. A gente tenta, né? Mas a gente tem que pegar a grande maioria. Eu tenho um amigo meu que ele brinca comigo, né? Porque ele estudou comigo, ele fala assim, puxa, eu não aguento comprar esses carros de hoje em dia, não tem mais botão, eu quero botão, tudo é no multimídia, eu quero botão, né? Falei, meu amigo, eu compreendo você, mas o mundo não está indo nessa direção. O mundo quer cada vez um painel mais clean, tudo sendo controlado no multimídia ou através do comando de voz, e você consegue fazer, né? A gente tem que buscar atender a maior parte dos consumidores, né? É a tecnologia. Tem alguns avanços que a gente acha assim que não estamos preparados ainda, sabe? Então, às vezes, tirar todos os botões, a gente não está preparado. É demais. Algumas marcas começam a voltar com alguns, né? Sim. Mas tem uma regra agora na China também, que China e Europa estão querendo voltar um pouco a coisa do botão, né? Pra maçaneta não retrata. Tudo maçaneta, eu ia falar da maçaneta agora, né? A maçaneta, um negócio que está até poucos meses atrás, todo mundo falava, nossa, maçaneta flat, tal. Bastou acontecer o problema do acidente, começar a falar que o acidente não abre a porta, o pessoal parou de falar. Né? E na sequência eles já mudaram a lei. Né? Então, são atualizações. Né? Mas eu acho que o nosso mercado só vem a ganhar. Né? Agora, tirando o crachá de trabalhar numa empresa chinesa, né? Eu acho que essa competitividade que a gente tem no Brasil de marcas e produtos diferentes para o consumidor é ótimo, né? Porque está trazendo para ele diversas alternativas e a possibilidade dele conhecer o novo, né? Conhecer o que existe lá fora. Porque hoje nós temos aqui no Brasil exatamente o que existe lá fora. Sabe? É muito legal isso, porque você vê que o produto pode ir além das 4 rodas com motor. Sabe o que você está falando, sabe? Tem carro que permite para você, por exemplo, na configuração, você identificar onde que você quer que o microfone do Viva Voz tenha maior atuação. Você pode focar ele nos bancos de trás para os passageiros de trás. Ou não, só nos bancos da frente para a criança que está atrás, na hora que estiver falando, não ficar dando comando de brincadeira. Sabe? Coisas desse tipo. Interação para atuar em cima de todo mundo que está dentro do carro. Quantas horas a gente não fica dentro de um carro em São Paulo, às vezes, parado ali no trânsito? Então, você está dirigindo o carro naquele momento, você está parado. O que o carro te ajuda nesse momento? A gente sempre faz a alusão com o smartphone, mas eu faço de um jeito diferente. Né? Quando sai um celular novo, ninguém pega o celular e fala assim, nossa, olha essa linha aqui, você viu que agora ela está mais, né, fina, mais quadrada, não sei o quê. Você pergunta de funcionalidade. Como está a câmera? Mais rápido? Aplicativo? O que tem de novidade? Processador? Memória? Bateria?
O carro, a gente vai para esse mesmo quesito. Então, muitas apresentações a gente vai e fica vendo assim, nossa, agora tem aços de ultra alta resistência aqui. Eu falei, cara, beleza, mas na loja você fala isso? Vai atrair o consumidor? Qual que é o tchan aí do negócio, né? Ah, não, peraí, tem a tela aqui que você controla isso e tal. Tinha um negócio com IA lá na China. Eu falei, pra quê, cara? Ele, não, olha aqui, tem uma câmera aqui atrás, ela tira foto e gera um emoji, sei lá, de quem tá atrás. Então, pra quê, cara? Aí ele começou, ó, esse daqui, um avô e o neto registraram momentos de viagem. Deu, comecei a entender. Falei, tá vendo aqui, ó, o pai e o filho viajando aqui, fez uma outra caricatura. Deu, interessante. Então, o carro ele deixa de ser o transporte e vira momentos ali também, né? Então, a gente está saindo desse negócio de V8, potência, câmbio manual e tal, para o que o carro me entrega. O que eu consigo fazer ali. Teve uma entrevista que o Nelson Piquet deu essa semana aí, e a gente já foi na garagem do Piquet. Tem tudo lá, cara. Cada carro, e campeão, meu piloto. Piquet, qual que é a tecnologia que vai dominar? Carro elétrico. Assim, na lata. Por quê? Cara, potência, torque, é absurdo. Eficiência, não tem o que falar. Não tem o que falar. Seco, direto. Eu vi uma entrevista dele que ele estava brincando com a história do carro elétrico, do torque que tem, né? E alguém questionou, é a mesma coisa que você falou agora, ele falou, não, carro elétrico, tal. Ele falou, mas, porra, você, Piquet, carro elétrico? Falei, meu amigo, eu fiquei anos discutindo alternativas para ganhar potência e torque nos motores, fazendo adaptações, investindo dinheiro absurdamente. Para chegar um Tesla, eu pisei no ganho de qualquer carro que eu tenho na garagem. Sabe? Acabou. Então, é isso, né? A experiência ela vai transformar o entendimento do consumidor. Mas eu queria voltar aqui para a Jetour. Você falou, né? Até as pessoas entenderem, ganharem confiança. Como está a Jetour no mundo? Quanto tempo ela já tem de existência? E o que ela já produziu? Você tem isso de cabeça? Quantas Sim, fábricas? a Jetour ela nasceu em 2018, né? Nasceu na China e começou rapidamente já a entrar em mercados de exportação. Ela, em 2024, fechou com aproximadamente 1 milhão de unidades vendidas. Em 2025, já mais de 2 milhões e 150 mais ou menos em 2025. Então, crescendo bastante. Né? Ela tem hoje mais de 90 países e regiões onde está atuando. Né? E tem mais de 30 modelos já lançados ao redor do mundo. Então, sempre atuando bastante nessa parte do SUV. Né? Ela tem carros também a combustão em alguns mercados, está trabalhando bem fortemente agora no híbrido plug-in, né? E vem crescendo. Né? Vem crescendo, lançando novos produtos. Cada mercado que ela entra, ela descobre uma demanda diferente, desenvolve um produto mais adequado e vem ganhando espaço justamente com esse conceito do SUV mais boxe que dentro do grupo Chery ainda não tem. Ela é a marca que traz esse conceito do carro aventureiro. Né? Então é uma marca que não é antiga demais, mas tem todo o lastro da Chery por detrás, né? Então a parte de tecnologia, obviamente isso daí tem bastante tempo já de captação de informação no mercado via Chery e crescendo agora nesse desenvolvimento de conceito aventureiro. Né? Você falou 30 modelos no mundo, a gente pode esperar os 30 aqui no Brasil? Os 30 eu não digo, né? Mas que ainda nesse ano a gente vai ter mais uns 2, 3 novos e para o ano que vem mais um pouco, sim. Tem bastante novidade por vir. Mais aí. 2 esse ano. Então, 5 esse ano, no total? 6. 6 lançamentos. Um, na verdade, vai ser uma variação de um que nós já lançamos. Mas tem mais 2 novos chegando aí. E produção no Brasil? Já sendo investigada a todo vapor para ver se a gente já consegue começar em 2027. 2027. Essa é a ideia. Precisa ter. Existe alguma chance de já que o Brasil... Existe uma chance de uma conversa, uma colaboração, por exemplo, de uma fábrica com o Omoda, por exemplo? Então, esse é um tema difícil de falar com vocês aqui. Entendeu? Olha, existem várias alternativas para que a produção seja feita no Brasil. Desde colaboração com uma marca, não necessariamente o Omoda, alguma outra marca também, até ter a sua fábrica própria. Né? Hoje em dia tem diversas alternativas. Né? O mais importante é ter a produção local aqui o quanto antes, por conta da competitividade que a marca quer ter no Brasil. Né? Então ela está correndo bem atrás disso. A Omoda já entrou no Brasil mais cedo que a Jetour, já vem tratando desse tema da produção local já há mais tempo.
tem as suas soluções, né? Não consigo dizer agora é viável ou não é viável fazer algo junto, né? Pode até ser que seja, né? Mas é uma das possibilidades. Tem outras que inclusive até tem mais, são mais possíveis nesse momento do que essa parceria com a Moda Jaco. Como é que está a questão de rede hoje da Getur? Porque as primeiras concessionárias serão aí nas próximas semanas que realmente começa... Já tem algumas abertas que estão com showroom já funcionando, né? Que nem eu falei agora há pouco, aí só vai começar a entregar carro para o cliente quando tiver a parte de pós-vendas todinha montada, né? Então algumas que abriram o showroom ainda estão acabando a parte de pós-vendas, então estão recebendo os clientes, estão fazendo test drive, estão fazendo a reserva do carro via pré-venda, né? Mas a gente começa a entregar carro agora mais ou menos no meio de março, que é quando começa a ter mais concessionários abertos em outros estados e com pós-vendas funcionando, né? Nossa ideia é para março atingir um número perto de 40 ao todo no Brasil. Bom, só tirando um pouco o crachá como Getur e falando de um executivo, como é que você vê o mercado brasileiro em 5 a 10 anos? Porque várias marcas chegam, as tradicionais começam a se mexer um pouco, né? Um pouco atrasadas, mas começam a se mexer. Como é que você vê o cenário do mercado em 5 a 10 anos? Se vai ter volume, se não vai, como é que vai ficar esse ambiente louco agora? Volume eu acho que sempre vai ter, né? O Brasil ele é um país que surpreende em todos os aspectos, até quando a gente vê que... Porque a gente é muito suscetível ao que acontece no movimento econômico, né? Infelizmente não, é fato em qualquer país do mundo, né? Mas mesmo quando a situação econômica oscila muito, às vezes a gente se surpreende com o movimento da indústria automotiva, né? E apesar da situação que a gente vive hoje, a gente vê que, por exemplo, o segmento de SUVs, na faixa que a gente está trabalhando aí de 200, 300 mil, né? Porra, tem uma participação boa e não vem caindo tanto, né? Então, a parcela desse tipo de consumidor ela não está sofrendo tanto impacto, né? Vamos dizer assim. Eu vejo que a gente vai sofrer nos próximos anos uma modificação na tecnologia aplicada, principalmente de propulsão aqui. Eu não vou aqui dizer que vai ser, vamos ir para o híbrido, vamos ir para o elétrico. Eu vou dizer que vamos ir para a eletrificação com certeza, isso não tenha dúvida, né? Ela vai aumentar de uma forma geral, né? Por alguns motivos. Primeiro porque eu acho que o consumidor brasileiro, ele quando percebe a vantagem de dirigir o carro eletrificado, ele gosta disso. E aquela máxima que a gente falava no passado, o consumidor que tem poder aquisitivo para comprar um carro mais caro não liga para aquilo que gasta em gasolina. Eu não acho isso. Eu vejo muita gente que tem condições financeiras de comprar qualquer carro a combustão que gaste bastante gasolina, né? E ele está se divertindo com carro híbrido ou até com carro elétrico, fazendo conta para ver, eu já vi vários colegas meus que têm carro híbrido falando, até esqueço da gasolina que está no meu tanque, estou sempre carregando. Normalmente carrega em casa instalei ainda, um carregador na minha casa, ou sempre procuro onde parar o carro para ter um carregador, paro lá porque eu quero carregar o carro, quero andar no elétrico. Se diverte com isso, sabe? Acha bacana o uso da tecnologia e dirigir o carro com a propulsão elétrica é agradável, é bom, né? É legal, né? O carro tem torque, o carro tem força, silêncio, né? É silêncio, né? Por mais que eu goste do barulho de um motor, né? Não vou ser hipócrita de dizer que estressa muito menos no trânsito um carro elétrico, né? Você chega muito mais inteiro em casa, né? Então, eu acho que isso, a partir do momento que o consumidor começa a ter contato e começa a descobrir a vantagem, vai aumentando. Henrique, mas e a dificuldade da infraestrutura? Tem muita dificuldade nisso, tem mesmo. Mas, por exemplo, eu estava até discutindo com o Michel vindo para cá hoje aí sobre a questão de instalar carregador em prédio, né? Que muito condomínio não deixa, o pessoal é contra, tal. Agora tem até uma lei em São Paulo sobre a questão do carregador, né? Existe aí quase uma obrigação de ter um carregador. Mas procurem dar uma olhadinha mais a fundo o que vem acontecendo com o ramo imobiliário hoje, quando você fala de condomínios que não permitem colocar carregador. Está começando a ter movimento de desvalorização de imóvel por conta disso. Certeza. Porque pensa o seguinte, você tem dinheiro para comprar um imóvel bacana num bairro legal, né? E você, obviamente, tem dinheiro para comprar um carro bacana também, certo? Então, você vai querer comprar o que tem de melhor em carro. Então, querendo ou não, o melhor da tecnologia hoje, carros mais modernos, design, tá vindo com carro eletrificado, né? Só que você mora num prédio onde a maioria não permite colocar carregador. Você vai se privar de ter o automóvel que você quer porque o pessoal do condomínio não está deixando você colocar um carregador? Se você tem condições, você vai colocar seu apartamento à venda e vai comprar num outro lugar. Claro. Só que para você,
aquilo vai ser um estorvo. Vende rápido, vende o outro que vai comprar o apartamento, se também for um cliente desse tipo, que tem um carro desse tipo e quer um carregador, ele vai olhar, aqui não tem, aqui não quero. O que acontece? O preço do teu imóvel começa a baixar. Isso já está acontecendo em imóveis de alto padrão. Sim. Você vê que empreendedoras que estão lançando novos eventos imobiliários estão lançando todos já com carregador na planta, já vem na construção do prédio, né? E os antigos têm que se adaptar, porque tem apartamentos antigos que hoje você tem valores muito altos e o pessoal não tem carregador. O consumidor daquele apartamento vai querer ter um carro eletrificado, vai querer um carregador. Ou você se adapta, ou o imóvel perde valor. Então esse movimento está forçando o mercado, já que a gente não tem algo planejado em termos de infraestrutura para receber esse tipo de carro, o consumidor força, o brasileiro faz isso, né? O brasileiro dá um jeito, né? O brasileiro puxa a extensão, não sei de onde, lá para carregar o carro dele na rua, né? Cambiar. Não é verdade? A gente vê isso toda hora, sim. Notícia, tem gente até que Já pegou fogo, o carro causa acidente porque fez isso. Mas por quê? Porque ele quer usar aquela tecnologia. Ele vê o custo também, né? O brasileiro vê o custo. Eu já deixei de olhar imóvel porque não tinha. Eu falei com o síndico, vai ter. Não. Eu falei, você vai perder cliente, vai perder morador. E teve imóveis assim que eu nem fui ver. Não, então não vou. Nem vou perder tempo, sabe? Então, o que você falou vai acontecer. Tem que ter um pensamento estratégico, inteligente aí. Né? Aqui no condomínio mesmo, eu sentei com o síndico, eu expliquei todas as opções de carregamento que tinha. Você quer colocar um wallbox e deixar aberto para todo mundo? Você quer contratar uma empresa para gerenciar tudo? Você quer ter um gerenciador? Você vai ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro. Ele colocou 2. Todo mundo usou. Agora já ampliou para 4. Daqui a pouco vai ter mais. Então, assim, quando um síndico, né, um condomínio vê que também tem a oportunidade de ganhar dinheiro, dependendo do modelo, vai colocar. Agora, com essa lei, eu acho que vai obrigar pelo menos o síndico a ouvir, né, e iniciar uma discussão mais verdadeira ali com o consumidor, porque antes era não quero, é perigoso e tal. Hoje não tem isso. E se a gente trouxer aqui os casos de incêndio de um carro eletrificado no Brasil, quantos? Teve um, mas era uma gambiarra que o cara colocou dentro do carro. O que pegou fogo não foi o carro, foi o carregador que estava instalado. Eu tento não tocar muito nesse tema, porque como eu trabalho em indústria que tem carro eletrificado, sempre eu estou no olhar do pessoal, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas presta atenção, tudo que você vê de incêndio em carro, a grande maioria é carro a combustão e não carro elétrico. Né? Então eu acho que tem muito mito nisso. Riscos existem em algumas condições de utilização errada, mas isso vale também para o carro a combustão. Né? O pessoal faz uma manutenção no lugar que não é credenciado, que não sabe fazer direito, coloca uma mangueira num circuito no carro, no lugar errado, perto de um cano que esquenta, pronto, pega fogo. Né? Então, você tem que ter consciência dos limites de utilização e de manutenção de qualquer produto. Né? Respeitando isso, puxa vida, tanto carro elétrico que existe na China, vocês ficam recebendo vídeo de carro que está pegando fogo na China? Você pensa que não tem prédio lá com carregador também? Escritório com carregador? Cada vez mais e mais. Né? Pô, se fosse tão perigoso assim, será que eles iam estar investindo tanto nisso? Então, vamos tirar os exageros, né? Eu vejo que daqui a 5, 10 anos vai acontecer esse movimento muito fortemente, movimento de tecnologia aplicada no veículo para trazer uma melhor utilização por parte do consumidor, seja na direção, seja na segurança, seja no entretenimento. Eu acho que isso cada vez mais, seja o carro popular, seja o carro super premium, cada vez isso se torna mais presente na vida do consumidor. Não dá para arrancar mais dele. Então os produtos vão ter que começar a trazer esse aprimoramento tecnológico dentro dele. E por outro lado, às vezes você vai ganhar no custo, por exemplo, de alguns materiais usados em acabamento no carro. Não estou falando que o acabamento tem que ser ruim, né? Mas eu acho que o investimento em tecnologia vai aumentar e o investimento em desenvolver peças que tenham materiais muito caros e etc. vão ser substituídos por materiais mais baratos, mas com muito bom nível de acabamento. E você vai aplicar cada vez mais tecnologia. Acho que o consumidor não consegue mais voltar. Eu sou de uma geração onde o ar-condicionado era opcional. Sim. Né? Vocês conseguem ver carro sem ar-condicionado hoje? Nem carro de trabalho, mas... Então, na verdade, até van tem ar-condicionado. Né? Então as coisas evoluem. Eu acho que daqui a 10 anos o consumidor ele vai escolher carros que são mais baratos e mais caros em função de tamanho,
em função de quantidade de pessoas que carrega, em função de tamanho de bateria, ou tamanho de motor, ou potência de motor. Mas cada vez você vai ter mais itens de conforto e segurança que são unificados, né? Eu tenho uma percepção de, talvez, uma questão do consumidor, principalmente no Brasil com as chinesas. O consumidor, talvez a classe média, está gostando, principalmente dos carros mais baratos, né? Eletrificação acessível. Mas as chinesas já estão conseguindo furar a bolha, por exemplo, do público premium. O cara que andava de BMW, de Audi, eles começam a perder um pouco o preconceito? Ou você acha ainda que esse é um público que ainda está muito resistente? Eu tive um chefe de uma empresa que eu trabalhei antes de entrar na minha primeira montadora, que ele era prestador de serviços, e ele falava assim: eu preciso ter um carro bonito, porque quando eu falo com meus clientes, o meu carro é meu cartão de visita. Uhum. E isso é um fato, né? Às vezes o status que um carro de uma certa marca te traz abre negócios, né? Tem até a própria vaidade do ser humano. Pô, claro. Existe, é fato, vamos falar a verdade, né? Mas eu acho que essa vaidade vai embora quando você está num farol e o cara do carro elétrico acelera e te deixa para trás, você não consegue chegar. Eu tenho um amigo que trocou um carro de uma marca dessas por um chinês e falou: cara, eu troquei só porque eu não consegui acompanhar. Eu acho inadmissível pagar o que eu paguei no meu carro da minha marca famosa e eu não consegui acompanhar esse chinês, né? Ele gosta de carro, ele gosta de performance, ele comprou por conta disso. Agora, tem gente que está olhando, de novo, volta. O homem é muito assim, a mulher já não é tanto. Sim. Né? Aí convence uma mulher que ela tem que comprar o carro desta marca, que tem esse aspecto de status, versus esse chinês aqui que tem esse acabamento, que tem essas luzes aqui, que tem esse banco que solta o ventinho não sei aonde, que esquenta ali, esquenta colar. Você não esse aqui tem marca e motor. Esse aqui tem A, B, C, D. Você entendeu? Então cada dia mais isso vai modificando a cabeça do consumidor. Eu acho que é um movimento. Eu acredito que esse movimento vai acontecer. Está acontecendo já devagarzinho. As marcas premium têm o seu status. Obviamente, a gente não vai falar que isso acaba. Não acaba. Sim, né? Eu acho que o status é o ponto mais difícil, mas o dinheiro, o valor do dinheiro é também, aquilo. Você fala assim, poxa, eu estou comprando isso, ok, eu tenho o status, mas tenho quase nada a mais. Né? Então, assim, é o que a gente fala, de novo. Né? Mas é comum você ver hoje em certos restaurantes, por exemplo, você sabe aquele negócio que o pessoal na porta do restaurante parava, todo mundo chegava com seus carros, mas na porta do restaurante ficava carro da marca A, B. Você lembra disso? Sim. Né? Você já vê uns chineses parados ali na frente. E ó, vamos ser honestos, são os chineses que chamam muita atenção. Sim. Né? São os carros cada vez bonitos. Mais, né? Então, cada vez mais. Eu acho que isso devagarzinho já está entrando no subconsciente. E é o que você falou. No final, o cara paga menos e recebe mais. Né? A gente viu esse movimento aqui com algumas pessoas aqui no condomínio. Tinha marca... e foi muito engraçado, porque tinha uma marca premium e veio a nova geração daquele carro. Só que o preço saltou de acho que 250 para 350. E a gente estava com um chinês e esse novo. E a diferença era 150 mil reais. Aí eu até ia mostrar, falei, não, olha, seu carro novo está aqui e tal. Aí eu achei que ia olhar esse premium. Não, olhou o outro. O chinês? O chinês. Eu falei, não, mas o seu é... Não, mas 150 mil a mais, você tá maluco? Eu não vou pagar nisso. Mas aí comprou o chinês, acredita? Então assim... Vai até um ponto essa questão do status, porque o dinheiro ele não aceita ofensas desse tipo, entendeu? Beleza, vou pagar o status, sei lá, igual comprar um relógio de marca, né? Você está comprando muita coisa ali, mas de repente, como o Bill Gates usa um Casio lá de R$200, faz a mesma coisa. Então o que você quer? Mas é isso, né? Sempre tem o lado racional. Sempre tem o lado racional. Agora você falou bastante do elétrico e a Getur, ela tem plano para ter elétrico no futuro ou vai focar mais na tecnologia híbrida? Ela já tem a tecnologia elétrica. Ela já tem alguns modelos elétricos, ainda não estamos trazendo para o Brasil. Né? Ela tem sempre a principal estratégia vai ser o carro híbrido, plug-in, sempre vai ser. Né? Mas ela já tem o desenvolvimento, o carro elétrico desenvolvido e novos projetos para outros carros no futuro elétricos também. É um movimento sem volta. É uma marca chinesa, né? Vamos falar a verdade. Então, por ser uma marca que também vende na China, não tem como ela ficar fora do elétrico. Lá, cada vez mais se vende 100% elétrico. Então, ela vai ter essa tecnologia. Assim que a gente tiver um movimento aqui no Brasil de que aceite cada vez mais essa tecnologia,
para a Getúlio está fácil trazer para o Brasil, sem problema nenhum. E a Getúlio, ela vem só com híbrido ou terá combustão puro também aqui no Brasil? Este é um assunto muito estratégico. Já entramos em pontos que não podemos entrar. A Getúlio tem os carros a combustão, como eu já mencionei. Né? Ela tem em vários países carros a combustão, 100% combustão, gasolina, né? Não é a nossa gasolina que tem etanol misturado. Mas pensa da seguinte forma, se a gente para trazer o nosso plug-in aqui para o Brasil que tem um motor a combustão, eles pegam o motor a combustão e já adaptaram para trabalhar com a nossa gasolina que tem etanol, para trazer o motor a combustão para trabalhar com a nossa gasolina ou de repente desenvolver flex também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? Dei uma pitadinha só de uma informação que pode ser uma possibilidade. Talvez um carro mais barato que o S06? De repente. É. Fica a dúvida no ar. Fica a dúvida, porque não, já é competitivo. O Tradicional S06, chora. né? Tradicional treme nessa hora. Como assim? Né? Porque não, é grande, aquele carro é grande. Mas é o que a gente está falando de olhar o mercado, né? Porque muita marca veio, olhou só para elétrico, já viu que precisava do híbrido em alguns mercados. Algumas marcas, vamos colocar o híbrido onde não funciona. Talvez é isso, né? A gente já pensou que seria uma evolução para esse caminho da eletrificação, mas hoje o mundo inteiro está vendo que tem que ter todos os passos. Né? Então, ok, ter um carro combustão, ter um carro híbrido, ter um carro elétrico, são gerações de consumidores. Você está preparando um carro para uma futura geração, mas tem a geração de hoje, né, que está consumindo, e tem quem não abre mão do motor ali, a combustão. Ok, não é um problema. Sim. Se você tem como atender, beleza. Como a indústria chinesa está cada vez mais indo para outros mercados e ela está começando a entender cada vez mais profundamente cada mercado tem sua demanda. Né? Para a indústria chinesa desenvolver um carro a combustão não é tão problemático. Para a indústria chinesa desenvolver um carro menor não é tão problemático. Num primeiro momento, eles estão atuando nos países com aquilo que eles desenvolveram para atender o mercado interno deles. Né? O chinês gosta de carro grande, o chinês gosta de sedã grande, SUV grande, elétrico, híbrido. Mas a partir do momento que a exportação para eles começa a ser importante e cada vez mais, né, é claro que eles vão buscar atender a demanda dos mercados. E se tiver mercado que busca um carro menor, que busca um carro assim assado com motor a combustão, não é algo de se pensar jamais eles vão desenvolver. Claro que eles vão desenvolver. Por que não? Se eles tiverem condições tecnológicas de desenvolverem aquilo e atender aquela demanda de mercado e se tornar mais competitivo ainda naquele mercado, eles vão fazer como qualquer montador de qualquer nacionalidade faria se tiver condições. Não é verdade? Vai atuar naquele mercado. Os chineses têm condições de fazer isso. Não vamos ser hipócritas, eles inventam tudo. Né? Então eles têm condições de fazer. Né? A gente hoje já tem montadora chinesa atuando em segmentos de carros hatchbacks pequenos aqui. Já tem. Coisa que há poucos anos atrás falava jamais. Esse território já tem dono. Já tem. E está chegando com carros com tecnologia elétrica. Já está chegando com híbrido. Por que não pode chegar com combustão? Né? Muito É bem. possível. A gente só tem que lembrar de uma coisa, né? Cada vez mais a nossa legislação de emissões aqui se torna rigorosa. Sim. Né? A tecnologia de motor a combustão ela está chegando num limite também. Né? A gente não pode esquecer disso também. Né? Então, são curvas que estão se cruzando. Né? Até onde dá para ir com motor a combustão. Tudo é um planejamento. Então, também não adianta só ter a condição industrial e tecnológica de desenvolver, mas no final o mercado vai chegar, ele vai estrangular o combustão. Né? Interessante é que nesse pensamento é o inverso, né? Porque vocês já têm tudo e o combustão. As outras têm o combustão e não tem o restante. Então, é muito estratégico. Sr. Léo, aquela pergunta. Qual? Aquela para Para finalizar? Pô, mas matadora. Tem pior que essa que vocês já fizeram para mim? Não, ele já adiantou um monte de coisa. Ele não tem muito o que tirar, já falou de fábrica. Tem bastante informação já e ele mesmo já falou que tem coisa estratégica que não dá para ficar. Mas eu acho que assim, para a gente finalizar aqui já batendo 1 hora aí de papo, o que o consumidor pode esperar da Getúlio? Você que saiu, né, de uma indústria tradicional, nas chinesas aí, agora na Getúlio, qual que é a mensagem que o consumidor pode esperar para os próximos anos de Getúlio? Uma marca que vai
oxigenar muito o segmento de SUV principalmente. Ela vai trazer muita novidade. E vai trazer novidades que é aquilo que a gente estava falando agora, novidades que são acessíveis. Carros que as pessoas sempre sonharam em ter e agora vão poder ter. Com um preço justo. Com o preço que o carro realmente deve custar. Né? A Getúlio vai trazer isso. E sempre com tecnologia melhor, sempre aumentando, superando a expectativa. Acho que essa é a palavra, superar a expectativa. Com coisas que as pessoas não imaginam que querem, mas elas vão descobrir e vão falar, porra, isso é legal, eu quero isso. Né? Nunca souberam que poderiam querer aquilo lá, mas aquilo veio no carro, descobri, falei, eu gosto disso, eu quero isso. Né? Então a Getúlio ela vai vir com produtos para surpreender. E ela tem essa característica, desenvolver produtos que fogem um pouco do comum, do tradicional, seja pelo design, seja por aquilo que oferece para o consumidor no final do dia. Esperem novos produtos que vão chamar bastante atenção, em vários segmentos. Tá? Tá vendo? Produção. Os 3 que a gente já andou já surpreenderam, Nossa. Tem mais coisa vindo. Fora a produção local, né? Fora a produção local. Que eu tenho certeza que o brasileiro quer. Sim. Né? É a cereja do bolo para a marca ter sucesso total. Né? Eu só tenho uma tranquilidade agora. Qual? Eu não sou uma montadora. Bom. Você não quer isso, cara. Henrique, obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Já deu 1 hora. Valeu, foi muito bom. E espero que a gente possa voltar a falar mais de lançamentos no futuro, falar Sim. um pouquinho mais. Quando puder, abrir mais. Em breve, em poucos meses. Poucos meses? Estamos juntos. Então, tá bom. Poucos meses. Muito sucesso, muito obrigado pelo seu tempo, né, por abrir essas informações e por esclarecer aí, né, a Algumas dúvidas. Algumas dúvidas. Obrigado pessoal. Valeu a todos. Bom, muito obrigado, Fábio, também pelo seu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também pelo tempo de vocês aqui nos assistindo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de áudio, deixa lá também o seu gostei e também no YouTube aí, deixa o like, compartilha com quem tem muita dúvida sobre marcas chinesas. Vemos vocês numa próxima, certo, Fábio? Espero que sim, né? E até lá. Até lá. Tchau, tchau.